irmãos e irmãs, saúdo a todos na paz do Senhor. Queremos refletir a palavra de Deus desse 19º domingo do tempo comum. Para isso, vamos invocar o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, dai-me um profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Amém. Agora escutemos o Santo Evangelho, a continuidade do capítulo 6 de São João, o discurso do pão da vida. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, este Evangelho de hoje nos traz a reação ao discurso do pão da vida por parte dos judeus. O Evangelho diz: os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. E eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus se apresenta vindo da parte do Pai para saciar a fome do mundo, através da sua presença como Verbo encarnado. No entanto, eles não podem conceber que Jesus é a encarnação de Deus, do Filho de Deus, o Verbo feito carne. Aqui está, meus irmãos e irmãs, o fundamento do cristianismo. Seu fundamento basilar. E por isso esses judeus tropeçaram na pedra angular. O velho Simeão, quando menino, foi levado por seus pais no templo. O velho Simeão, juntamente com Ana, que esperava o cumprimento das promessas de Deus, tomou o menino Jesus nos braços, louvou a Deus dizendo: luz
das nações. Glória de Israel. Mas diz também: esse menino será causa de queda e de soerguimento para muitos em Israel. Aqui vemos exatamente os judeus caindo, tropeçando diante da realidade de Jesus presente no meio deles, porque se recusam a crer nele e acreditar na afirmativa que veio da parte de Deus. Meus irmãos e irmãs, é o fundamento do cristianismo. Como tenho dito, o cristianismo é Deus mesmo vindo ao encontro do ser humano. Por isso, o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, vai dizer: nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus. Aqui está o critério fundamental do cristianismo, essa verdade que revoluciona tudo, porque é fator da nossa salvação. No entanto, é preciso crer nele e acolher o seu mistério. Todo o mistério de Cristo deriva dessa verdade. Eu fiz, na década de 90, em 1992, um retiro no México, com o padre Raniero Cantalamessa, recentemente feito cardeal. Éramos mais de 1.400 padres. Ele disse: alguns teólogos, ou seja, aqueles que não conjugam seu pensamento com o ensinamento da igreja, com a doutrina da igreja, mas sempre há algum, ele disse, algum teólogo nega que Jesus é Deus e não compreende que se essa verdade cai, nenhuma outra se sustenta. É a nossa fé que professamos no creio. Por isso, quando surgiram as heresias nos primeiros séculos, que negavam que Jesus é Deus, como o arianismo, Santo Atanásio, os padres da igreja, os teólogos fiéis à igreja, diziam: o que não é assumido não pode ser remido. Primeiramente, ele é Deus. Segundo, ele de fato assumiu nossa natureza humana pela encarnação, e através dele assumir nossa natureza humana é que ele pôde nos salvar, porque é Deus que se fez homem, 100% Deus, 100% homem. Essa verdade maravilhosa, como devemos nos colocar de joelhos, meus irmãos e irmãs, diante dessa verdade, principalmente no tempo do Natal, mas em todos os momentos, de um Deus que vem ao nosso encontro em seu Filho para nos salvar. Todo o mistério de Cristo se fundamenta nessa verdade. No entanto, nesse discurso da vida, Jesus foi além. Após se apresentar como pão vivo descido do céu, ou seja, pela encarnação, ele desceu do céu e se fez homem. Ele começa a falar da necessidade de comer a sua carne e beber o seu sangue. Ele fala da Eucaristia, meus irmãos. Eu disse há pouco que toda a verdade, todo o mistério de Cristo se fundamenta nessa verdade. São como que todas as outras verdades são como que
desdobramentos dessa verdade, inclusive o mistério eucarístico. É por isso que Jesus falou da Eucaristia depois de se apresentar como pão vivo descido do céu. A Eucaristia é possível porque o Filho de Deus se fez homem, a instituir como memorial da sua paixão e morte e ressurreição. E aí é possível, ele está vivo, ressuscitado, por isso pode se fazer presente na espécie do pão e do vinho. Como ele foi longe no seu amor por nós. Se o pão que o anjo levou ao profeta Elias, abatido, cansado, depois de caminhar um dia inteiro, se o mero alimento levado pelo anjo o revigorou, quanto mais Jesus na Eucaristia, nesse momento que tantos estão sentindo cansaço, estão apreensivos com esta pandemia, Jesus te revigora, meu irmão. Por isso nos preocupamos com aqueles que podem vir às Eucaristias e não vêm. Acabaram se acomodando. A Eucaristia, meus irmãos, é o coração da semana, como disse o Papa São João Paulo II. Por isso deve ser também referência fundamental para a nossa vida, onde encontramos força em Cristo, pão vivo descido do céu, que nos revigora, nos fortalece, nos alimenta e nos impulsiona a continuarmos caminhando. No entanto, a Eucaristia supõe também sermos eucaristizados, portanto, tornarmos-nos parecidos com Cristo. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreveu: sede imitadores de Deus, vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Vivei no amor como Cristo, sendo destinatários de um amor tão grande. Esse amor deve também tornar-se intrínseco à nossa existência. Devemos como que reproduzi-lo, vivendo também o amor em relação a nossos irmãos e irmãs. Nos coloquemos em oração neste momento. Ó Cristo, tuas ações e tua presença sobrepassam nossa sempre débil e pobre fé. Muitas vezes não compreendemos tua presença e desconfiamos da tua vontade. Senhor, torna presente em nós, mediante o Espírito de vida, a obra do Pai. Ajuda a nossa pobre e débil fé e faz com que continuemos sempre próximos a todo pobre necessitado, abrindo nossos olhos maravilhados diante do pão descido do céu. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia do Senhor a todos. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua palavra,